O analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano, vai explicar agora para a gente mais detalhes do resultado desta pesquisa. Jefferson, o mercado de trabalho continua bastante forte, nós trazemos indicações aqui muito positivas, emprego com carteira assinada crescendo, o desalento caindo, a subocupação, subutilização da força de trabalho também em patamares bastante baixos, ali próximos de 14%. Seja bem-vindo à nossa programação, agradeço imensamente por estar aqui conosco. Quais os destaques desta pesquisa do IBGE, por favor? Olá, bom dia. É um prazer enorme estar com vocês, né? Então, como você bem destacou, né, são números recordes. A gente tem um dado bastante positivo de taxa de desemprego. É uma taxa de desemprego recorde, né? Desde o início da série nós não vimos uma situação como essa. Além da questão da queda da taxa de ocupação, né? A gente olha, praticamente todos os setores acabaram se beneficiando. Evidentemente, alguns setores se destacam mais, como o setor de serviços, e especialmente o setor público também, que teve uma recuperação com relação à ocupação. E um aspecto importante é que cresceu a ocupação, cresceu o número de pessoas ocupadas, principalmente pessoas formalizadas, que vinha sendo um problema no mercado de trabalho brasileiro, a questão do crescimento apenas por conta da informalidade. Então, agora a gente observa um crescimento significativo das pessoas com carteira assinada, crescimento no setor público e também o crescimento entre os conta-próprias, e no caso específico dos conta-próprias, os conta-próprias com CNPJ, que também é um indicativo importante de formalização. E isso contribui para que a gente tenha uma queda na taxa de subutilização da força de trabalho. Então, de uma forma geral, são números bastante positivos que mostram esse momento de crescimento da economia brasileira no que se refere ao mercado de trabalho. E além da questão da empregabilidade, ou seja, do emprego, da taxa de desemprego, nós temos também a questão do rendimento. Então, a gente também tem um movimento de aumento do rendimento dos trabalhadores, de uma forma geral. Perfeito, eu justamente queria saber sobre esse tema especificamente. Estava procurando aqui este aumento dos rendimentos, que é apresentado para nós. Eu estava passeando aqui pela pesquisa. Se você tiver os dados em mãos também, eu gostaria que o senhor compartilhasse sobre essa pressão sobre os salários, porque taxa de desemprego baixa, subutilização baixa, pressiona para que empresas ofereçam, por exemplo, salários maiores para conseguir contratar força de trabalho, para trabalhar nos seus empreendimentos. A gente falou aqui, por exemplo, sobre o setor de construção civil, que se demonstrou bastante vocal nestes últimos meses, sobre a dificuldade de novas contratações. Isso acaba levando, claro, os rendimentos mais para cima ainda. Se eu não me engano, na última leitura, a gente estava ali próximo de R$3.000, o rendimento médio do trabalhador brasileiro, um pouco acima disso, próximo ali de R$3.500. Eu queria, claro, entender sobre como isso acaba impactando no mercado de trabalho como um todo, no médio e longo prazo, esse aumento do rendimento médio do trabalhador brasileiro. Não, de fato, há um impacto bastante grande. É claro que a gente está falando da média, né? Inclusive tem um aumento da massa de salários, mas assim, a gente tem uma simetria, né? Tem alguns setores que têm médias um pouco mais baixas, né? Mas aqui, os setores que são mais significativos em termos de capacidade de oferecer emprego no Brasil, eles aumentaram, tiveram, por exemplo, na comparação anual, o setor de agropecuária, de construção civil, o grande segmento ligado à informação, comunicação e atividades financeiras e à administração pública foram setores que tiveram um incremento no rendimento médio dos trabalhadores. Então, por exemplo, no grande setor que é informação, comunicação e atividades financeiras, a média salarial fica em torno de R$4.800, né? Aí, é claro, tem setores que têm uma média menor, como a agropecuária, em torno de R$2.200. Mas, assim, na comparação anual, a gente teve um crescimento, praticamente de todos os setores. Na comparação do trimestre móvel, que é esse trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior, há praticamente uma estabilidade com relação aos rendimentos. As variações são muito pequenas, apenas no setor público. Mas, de uma forma geral, na comparação anual, tem essa pressão de fato, né? Ou seja, quando a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, há uma pressão sobre os rendimentos, as empresas vão enfrentar dificuldades com relação à contratação, e aí tem até outros movimentos importantes, que é, como eu mencionei, pessoas que estavam fora do mercado de trabalho. Então, a gente tem um contingente de pessoas fora da força de trabalho voltando por conta de uma situação mais favorável. Então,
por exemplo, houve uma queda significativa no percentual de pessoas desalentadas, então esse movimento reflete um pouco esse comportamento da economia. E no caso dos rendimentos, é claro, tem essa pressão sobre os salários, né? E alguns setores têm uma mais tranquilidade com relação a repassar, ou seja, a fazer esse processo de remunerar de uma forma mais significativa os trabalhadores, mas tem setores que têm uma rigidez bastante grande e aí certamente vão enfrentar dificuldades. Perfeito. E eu queria até lhe perguntar sobre essa queda forte na taxa, nos desalentados. Como é que a gente pode justificar uma queda tão forte, abrupta, que cai mais de 15%, se não me engano, do ano passado para este, 11% no trimestre? O que isso nos indica sobre o mercado de trabalho aqui no Brasil, que, lembrando, está com desemprego na mínima histórica? Bom, acho que, de uma forma geral, um dos dados mais positivos que a gente tem, porque lembrando, né, a questão do desalento, quando a gente tira esse indicador, o desalento corresponde àquelas pessoas que desejariam, né, estão prontas, desejam inserir-se no mercado de trabalho, mas não encontram condições. E aí, em função de não encontrar essas condições, essas pessoas simplesmente desistem da procura, mas elas precisam trabalhar. Então, o que acontece? No caso do mercado de trabalho, quando a gente tenta puxar o perfil dessas pessoas, normalmente são pessoas do sexo feminino, majoritariamente do sexo feminino, e são pessoas que têm a escolaridade média que não passou do segundo grau, ou seja, pessoas que têm lá o fundamental. Fundamental completo, o ensino médio completo. Então, esse tipo de pessoa que enfrenta dificuldade e desiste de procurar emprego por conta de uma questão até de hostilidade em relação ao mercado de trabalho. Procura e percebe que as empresas, de uma certa forma, não contratarão. E agora, o que acontece? A gente está tendo uma mudança no mercado. Então, o aquecimento no mercado de trabalho está fazendo com que essas empresas passem a olhar para essa força de trabalho de uma forma diferenciada e passam a oferecer novas oportunidades. Eu gosto sempre de mencionar, porque quando a gente vai buscar o perfil, a gente vê majoritariamente pessoas do sexo feminino. Então, é uma notícia bastante interessante, porque abre perspectiva para que essas trabalhadoras possam buscar oportunidades no mercado de trabalho. Então, quanto menor a taxa de desalento, é um sinalizador de um processo civilizatório no mercado de trabalho brasileiro. Perfeito. Há uma distinção, por exemplo, dos setores que estão mais contratando aqui no país. A gente fala bastante sobre o setor de serviços, que proporcionalmente é o que abre mais vagas, é o que busca por mais empregados. Há uma distinção hoje, por exemplo, de segmentos que não estão tão bem assim, não estão contratando e são basicamente compensados pelo setor de serviços, ou, de uma forma geral, os segmentos continuam contratando no Brasil? Qual que é a leitura que a gente pode fazer destes últimos dados da PNAD? Bom, quando a gente observa a comparação trimestral, né, no trimestre móvel, a gente percebe assim, que praticamente todos os setores apresentam uma relativa estabilidade. Como o período é muito curto, né, quando a gente tem intervalo do trimestre móvel, é um intervalo bastante curto, então as variações elas são muito pequenas para a gente caracterizar uma queda ou uma elevação. Mas, de qualquer modo, quando a gente faz essa leitura, a gente percebe sim, um quadro praticamente de estabilidade. Agora, quando a gente faz a comparação anual, aí sim percebemos assim, praticamente todos os setores dando resposta positiva, mesmo a indústria, que vem enfrentando dificuldades, é um setor que vem enfrentando dificuldades com relação à capacidade de crescimento, mesmo a indústria apresenta um quadro de elevação da contratação. A indústria contratou mais trabalhadores na comparação anual, então há uma disseminação da contratação em praticamente todos os segmentos da atividade econômica. O único setor que a gente pode destacar que teve uma taxa menor de contratação é o setor de primário, né, agricultura, o setor de agricultura pecuária, mas isso pode estar relacionado, inclusive, à questão da implementação de metodologias ou de técnicas de poupar a mão de obra, e aí, no caso, tem uma questão de eficiência do setor, e o setor de alojamento e alimentação, que também, na comparação anual, tem uma taxa um pouco pequena em relação à contratação, ou seja, uma queda um pouco pequena em relação à contratação. Mas os demais setores apresentam esse resultado positivo, ou seja, o mercado de trabalho, na comparação anual no Brasil, ele vai muito bem em praticamente todos os setores de atividade econômica. Perfeito. Eu queria até utilizar os gráficos de apoio do IBGE para a gente ter uma dimensão desse mercado de trabalho. Acabei encontrando aqui essas principais figuras
na publicação do IBGE, desta PNAD contínua. Temos aqui o nível de ocupação, justamente para demonstrar que estamos no maior nível, com 58,8%. Tivemos uma queda abrupta durante a pandemia de Covid-19. Nos primeiros meses de 2020, caímos para essa taxa de 48,5%, foi a menor da série histórica. E aí, aos poucos, recuperamos este nível de ocupação da população, agora 58,8%. Temos mais gráficos aqui que eu gostaria de compartilhar para esta conversa com o Jefferson, principalmente em relação à subutilização do mercado de trabalho. Estamos no menor grau de subutilização, pelo menos da série histórica, como vemos aqui, 2025, com 14,1%. Então, temos uma taxa de subutilização da força de trabalho brasileira nos trimestres de maio a julho, aqui no Brasil. Quando a gente compara trimestre contra trimestre, então são os trimestres móveis equiparáveis de 2012 até aqui, 14,1% é o que temos de mínima ao longo destes últimos anos. É mais um fator que justifica essa força do mercado de trabalho, essa subutilização da população brasileira. Como é que a gente pode interpretar esta baixa taxa agora nos 14,1%, Jefferson? Esse é um outro indicador importantíssimo também de leitura do mercado de trabalho, porque o que acontece? No caso do mercado de trabalho no Brasil, ela tem uma especificidade. Quando a gente fala de taxa de desemprego, né, que às vezes até surgem dúvidas em relação a esse conceito, a gente está perguntando das pessoas que que estiveram ocupadas na semana de referência no caso, para caracterizar a situação de desemprego, a pessoa tem que não ter, além de não ter atividade, ela tem que ter tido procura. Por outro lado, as pessoas ocupadas, se a pessoa desenvolveu mais do que 2 horas na semana de atividade econômica, ela já é considerada ocupada. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a leitura da taxa de ocupação, há um relativo conservadorismo nessa caracterização. E aí, por isso que a gente mede a questão da subutilização da força de trabalho. Então, por exemplo, tem trabalhadores que trabalham 2 horas na semana, por exemplo, mas ele estaria disposto a trabalhar mais horas na semana e muitas vezes não consegue por conta da questão da não disponibilidade de vaga, não disponibilidade de trabalho. Isso é muito comum em trabalhadores, motoristas de aplicativo, trabalhador doméstico, mesmo professor. E aí, quando essa pessoa não consegue, ela gostaria de trabalhar 8 horas na semana e trabalha só 2 horas, é uma pessoa que está sendo subutilizada, é uma subutilização da força de trabalho, subutilização em termos de horas trabalhadas. Então, quando cai a subutilização da força de trabalho, significa que a gente tem um aumento, essas pessoas que gostariam de trabalhar 8 horas, elas estão conseguindo esses trabalhos, os trabalhadores por aplicativo, professores, trabalhadores domésticos estão conseguindo trabalhar plenamente todas as horas que desejariam, e além disso, aquelas pessoas que estavam desconectadas no mercado de trabalho, de modo involuntário, elas também estão voltando para o mercado. Então, a gente tem uma situação, na verdade, plena de ocupação da força de trabalho, quando a gente tem uma taxa de subutilização da força de trabalho baixa. O ideal é que ela fique residual. Então, mas isso mostra um pouco, é mais uma leitura que a gente tem para mostrar o grau de aquecimento do mercado de trabalho no Brasil. Agora, olhamos para os segmentos da economia brasileira, Jefferson, e vemos alguns já apresentando desaceleração, desaquecimento. 15% de taxa de juros é cruel para boa parte dos setores da economia do país. Para o setor, para o mercado de trabalho em si, a gente não vê ainda estes efeitos, muito pelo contrário, continua mais aquecido do que estava anteriormente. Se imaginava talvez que neste segundo semestre, na segunda metade de 2025, tivéssemos um enfraquecimento, ele ainda não aconteceu. O que vocês enxergam à frente? O mercado de trabalho vai dar sinais de desaceleração ainda neste 2025? Bom, esse dado que nós temos ainda é praticamente o fechamento do primeiro semestre, né? Então, ele ainda sofre poucos impactos, tanto do comportamento da taxa de juros, é claro, já tem uma relativa contaminação, mas sofre impactos das outras questões. Por exemplo, a gente tem a questão do tarifaço, né? Que a gente não sabe ainda em qual a medida, qual o impacto disso sobre o mercado de trabalho. Então, nos próximos trimestres móveis, esses efeitos eles podem começar a aparecer. Então, algumas cadeias produtivas que vão enfrentar ou estão enfrentando dificuldade, talvez elas demorem um pouco mais para tomar decisões mais drásticas com relação à demissão de trabalhadores, mas esse movimento ele pode acontecer, principalmente setores que são muito conectados ao setor externo. Então, a gente pode ter esse impacto sobre o mercado de trabalho e, paralelamente, a continuidade de taxas de juros
muito elevadas. Então, essa continuidade, ela pode impactar em alguns segmentos da atividade econômica. Então, é difícil fazer uma previsão do que vai acontecer com o mercado de trabalho, mas certamente a gente pode dizer que a gente chegou num patamar recorde, né? É muito difícil a gente ter uma continuidade desse patamar de taxa de desemprego com esse contexto econômico, né? Ou seja, se a gente tiver uma continuidade de taxa de juros elevadas, e esses impactos eles continuarem se disseminar por setores de atividade econômica, a gente pode ter impacto no setor primário, no setor agroindustrial, então tem camadas, né, segmentos da indústria que estão sendo muito afetados, especialmente o setor agroindustrial, né, e aí dessa forma a gente pode ter queda na ocupação e, consequentemente, o aumento do desemprego nos próximos períodos. Agora, Jefferson, a gente consegue talvez explicar o que está acontecendo com o mercado de trabalho para ele estar tão forte assim? O que aconteceu em 24 e 25 que não aconteceu desde 2012 para justificar essas taxas tão baixas? A gente tem algumas explicações sobre de onde vem tanta potência? Bom, o que acontece é que o mercado se recuperou. A gente precisa observar o período anterior. A gente teve, especialmente em 2022 ainda, uma tentativa de retomada de atividade econômica. Então, a gente começou a ter uma retomada pós-pandemia a partir de 2022. E aí, em 23, há essa recuperação, as taxas de juros estavam um pouco mais tranquilas em 23. Isso fez com que as empresas realizassem investimentos. Então, a gente tem um desdobramento dos investimentos de 2023 acontecendo em 2024, se realizando em 2024. Então, isso fez com que a indústria tivesse essa capacidade de contratação, uma retomada da contratação. A gente teve ainda em 2024, no setor agropecuário, safras bastante significativas que impactaram também no setor agroindustrial. A indústria, nesse segmento, ela acabou tendo o desdobramento dessas atividades. E o setor de serviços, que é muito influenciado pelo resultado da indústria. Quando a indústria tem um resultado positivo, o setor de serviços também sofre esses impactos positivos. No caso do setor público, a gente teve uma retomada de contratação, né, no setor público, a gente teve uma transição em âmbito dos poderes locais e também em âmbito federal. Isso fez com que a gente tivesse uma contratação no setor público. Então, esse conjunto de fatores fez com que a gente tivesse esse aumento na contratação, lembrando também que o aumento do rendimento dos trabalhadores é um motor, né? Então, o aumento do rendimento na massa de salários faz com que a gente tenha um aumento da demanda. A expansão da demanda fez com que, novamente, o setor de serviços ampliasse a sua capacidade não só de produção, mas de contratação. Então, esse foi um cenário que possibilitou que a gente tivesse essa retomada da economia e esse aquecimento do mercado de trabalho. Agora, o que acontece? Como eu mencionei no início, a gente tem um ciclo de expansão da taxa de juros, mas o que acontece? No caso do mercado de trabalho, a contaminação ela não é imediata, né? Você tem uma situação adversa e imediatamente acontece o impacto no mercado de trabalho. O setor mercado de trabalho demora um pouco mais para responder aos impactos adversos na economia. Então, se a gente tem um ciclo longo de taxa de juros, aí sim há um processo de demissão, porque as empresas elas pensam em termos de demissão de trabalhadores. Muitas vezes é mais interessante você ficar alguns meses com o trabalhador, mesmo em condições adversas, porque tem custos de contratação, custo de treinamento e capacitação de mão de obra. Então, isso que explica esse cenário bastante interessante da economia brasileira. Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, sempre conosco aqui para repercutir estes dados de mercado de trabalho. Agradeço imensamente por ter aceito novamente nosso convite. Até uma próxima, meu caro. Um bom dia e um bom trabalho a você. Muito obrigado. Um abraço a todos. Agradeço. Até a próxima.